vamos falar sobre luminosidade. A luminosidade não se restringe à luminosidade solar, tá? No meu caso é a luminosidade solar. Tem também luz artificial, lembrando que tem as luzes mais adequadas, que são um investimento bem alto, que são luzes para crescimento de plantas. Não é qualquer luz. Não é bom deixar uma planta na sombra. Tem as que precisam de menos qualidade ou nenhuma luminosidade solar, tem que pesquisar sobre isso, para ambiente dentro de casa, por exemplo. Porém, as suas plantas não vão se desenvolver bem sem uma decente, uma boa, uma balanceada luminosidade. Esse é um gerânio, por exemplo, e o gerânio gosta de luminosidade solar direta. Lembrando que aqui é região sudeste, não é o Rio de Janeiro, onde é mais quente, é São Paulo, e ainda é uma região de São Paulo que é menos quente. Porém, tem sim diferenças entre as estações do ano. Agora, que é final de primavera, tá tendo um pouco mais de sinais de verão. Então, o que acontece é que está aumentando a quantidade de dias de chuva, aí a sua planta recebe menos luminosidade solar. Porém, quando sai o sol é muito quente, então é importante receber uma luminosidade solar mais filtrada quando ela chega. Com uma luz artificial que é cara e bem escolhida, ela vai ter essa mesma luminosidade sempre. Lembrando que para as orquídeas e muitas das plantas com flores, é importante ter de 10 a 12 horas de incidência solar direta. Umas plantas mais filtradas do que outras. E também vai variar de acordo com a região, estação do ano, e o que é o que eu sempre falo. Aqui são rosas do deserto. Elas precisam de muito sol. Essa daqui é a bruma, eu germinei ela, é magnífica. Vive me dando flores, mas esse é o canto que tem mais sol o ano inteiro. Então ela está um espetáculo. E ela recebeu o substrato bem drenado, necessário. Até eu chegar nesse nível, eu matei muitas. Por quê? Porque eu usava o substrato que me aconselhavam, puro, de rosa do deserto, porém ela precisa de um substrato bem mais drenado aqui. Então eu comecei a colocar mix, recolher o mix, né, ainda bom, não o que está se tornando, que é ácido e que está se tornando uma terra, não, porque se decompõe, gente. E aqui que eu coloquei junto o carvão, pedaços de carvão. A esse carvão, além dele neutralizar mais o solo, o solo fica mais aerado por mais tempo. Então é praticamente o que eu mais coloco no substrato da rosa do deserto. Isso pode não dar certo onde é mais seco. Aqui tem períodos de secura, mas elas amam isso. Eu só rego mais e elas ficam felizes da vida. Agora, por exemplo, que é a razão maior de eu ter escolhido o substrato que eu escolhi, é que ela vai ter uma luminosidade solar mais quente, porém tem mais chuvas e mais umidade. Aí dá-lhe praga como cochonilha. Então o ambiente tem que ser arejado, tá bom? Não é ventania. Phalaenopsis são mais delicadas, por exemplo, orquídeas Phalaenopsis. Não é ventania, mas mais arejado. Aqui é protegido porque tem uma certa cobertura. Então é isso. Aqui começou com já 2 plantas para vocês entenderem. Agora as orquídeas, essas plantas, elas são ótimas para filtrar o sol. As orquídeas, algumas mais e outras menos, também têm um pouco de filtro solar. Tirando as minhas braçábulas nodosa e perrine, que eu dou mais sol, mas de novo, aqui é São Paulo. As outras, aqui, eu preciso dar uma filtrada no sol. Olha o que saiu ali. Haste floral. O que faz que tem haste floral? Sol. Quando vocês compram a planta, adaptem ela ao sol. Deixem uns 10 dias em luminosidade solar direta fraca por 1 hora. Depois de 10 dias por 2.
depois por 3, por 4, até vocês encontrarem o ponto certo para cada espécie. É importante ler sobre cada espécie, tá bom? Por favor, pessoal, não deixem de primeiro verificarem quais são as necessidades da sua planta. Quase abrindo, hein? Não aguento mais esperar pela abertura dela. Aí aqui, ó, também desenvolveu raizinhas. Eu reguei, borrifei, porque tá na madeira. Quando tava especialmente mais seco, eu borrifava nas paredes, no teto. E aqui, haste floral, viu? Também é o sol, mas eu não deixo queimar. O sol, por exemplo, ele pode deixar as plantas ficarem levemente arroxeadas, no caso dessas Dendrobium Denfal, mas não é que esteja fazendo mal para elas. É só o sol, mas não está queimando. Ali eu tenho mais Dendrobium Denfal, ali outra, tem Cattleya. Essa é a minha lindona, a rainha das rosas do deserto, a Bridal Bouquet. Essa gosta menos de frio, então é importante saber das exceções, e elas não gostam de ficar sendo molhadas o tempo todo, receber folha, água nos botões. E pode acontecer por causa das minhas plantas acima delas, que tem filtro solar madeira ali, ó, por causa da época de mais sol, que é outono e inverno, então já é o suficiente, porque aqui tem as 4 estações do ano mais bem definidas. Aquele gerânio sofreu um pouco porque ele tem recebido muita água das plantas acima dele, mas ele não gosta de ficar recebendo água nas folhas ou muita rega. Também tem um substrato semelhante ao das rosas do deserto, senão ela logo morre. E quando eu acabei de plantar, o vaso é maior do que o anterior, aí eu vou regar menos, até eu perceber que formou muitos novos galhos, raízes. Aí raízes eu não vou ver, né? Mas eu vou perceber depois de um tempo, ela se desenvolve rápido, que ela já tem uma necessidade talvez um pouco maior ou não de água. Então começou, né? Essa daqui é a filha da mãe. Ela é filha da Bridal Bouquet. Essa daqui, não, é um enxerto da filha. Essa daqui é outra filha da Bridal Bouquet, mais de semente minha. Outra de semente minha, mas está acabando a floração. Mas daqui a pouco tem mais, viu? É só não ficar caindo muita água nela. Elas dão flor o ano inteiro sem parar. De novo, luz solar direta nelas. Aqui é uma lindinha, também é de enxerto. Ela é mais delicada, por isso que eu ponho ela mais ou menos filtrada aqui. Só um pouco filtrado pelas outras. E ela precisa de um pouco menos de adubação do que as outras, ou ela perde a variegação. É importante conhecer os truques de cada planta. Eu vou fechar aqui rapidinho. Para vocês verem essas desse lado. E é isso aí, gente. Aqui a luminosidade solar diminuiu, o sol. Mas quando as plantas estão mais novas, debilitadas, recém-replantadas, é bom filtrar um pouco mais o sol, porque senão elas vão sentir. Elas precisam de uma região menos iluminada, mas não quer dizer que seja para tirar a luminosidade, precisa de luminosidade para que ela possa desenvolver, assim como um pouco mais de umidade no ar, especialmente, não é rega excessiva. A rega é quando acaba de secar. Ali tem mais uma Phalaenopsis ali, é uma das raras. Eu tenho 3 Phalaenopsis só fora, por causa da intensidade solar, na época de mais intensidade solar aqui. Aquela na bolinha
de madeira IP, é uma braçávula perrine. A floração dela está acabando, mas ela me mostrou estar feliz e é isso que me interessa. Agora vamos lá para a sala. Quem vai levar vocês hoje até a sala vai ser uma lindinha da Jaque do Orquidário Fogaça. Vocês me viram abrindo a caixa dela, não que eu plantei. É uma Chienelin. Desculpa, não foi. Ela é linda. Essa daqui é quase uma vanda, ela é uma mini vanda. Dá muitos pares de folhas. Opa. É que andar e mostrar ao mesmo tempo. Agora aqui é a minha Doritainopsis Master da Jaque do Orquidário Fogaça. Ali tem a Bela, a Lisa. Deixa eu só colocar aqui. Essa também é da Jaque, da mesma caixa, se eu não me engano. Continua linda, maravilhosa, mesmo tendo passado 2 dias em caixa. Qualidade, qualidade, né, gente? E saber enviar da maneira certa também, uma caixa de tamanho adequado, onde elas não vão morrer de tanta falta de oxigênio, de aeração, né? Não pode colocar achatada. Até porque acaba com as raízes. Essas daqui não deram haste floral aqui, tá? Aqui tem luminosidade solar direta filtrada pelo vidro e as plantas de fora, porém por menos tempo. O melhor canto é este. Ali tem papel para não esquecer uma coisa. Aquela magnífica também é da mesma caixa, então, Jaque do Orquidário Fogaça, estão todas ali, só perdeu os botões, que é a orelha de elefante. Ó, a Jaque é a Jaque, né, gente? Eu amo comprar da Jaqueline do Orquidário Fogaça. Recomendo. Mas vamos voltar pro assunto. Essa daqui é uma, tem ventilador ali no meio da sala. Aqui é uma que não precisa de sol nela, porém ela precisa de muita luminosidade. Só que meus gatos mastigam ela. Meus gatos não, o meu gato, né? Aí essa daqui, ó, está abrindo. Olha que linda, gente. Ela tem um vegetal que fica mais pra cima, que eu acho isso um charme, né? Aí voltando aqui, essas aqui agora não estão com tanta luminosidade solar. Não nenhuma, na verdade, tem bastante luminosidade. Porém, menos aquela ali atrás. Porém, agora é o certo, porque daí elas podem simplesmente vegetar. E no calor é a época de criar novas raízes e folhas. Não é o auge para floração. Mas pode haver floração, desde que haja uma certa diferença de temperatura entre o dia e a noite de novo. 10 a 12 horas de luminosidade solar, de claridade, tá bom? Essa daqui é uma perfumada. As minhas espécies. Essas aqui, ó, tá vendo? Muita claridade, não tem sol hoje. Tá muito abafado, aquele abafado de chuva. Aqui elas recebiam bastante sol filtrado com as de fora. Aqui são as minhas que estão fora. Aqui tem mais luminosidade do que lá dentro, mas tá bem parecido, ó. Vendo? A minha linda maravilhosa, que continua linda maravilhosa. E deu haste floral em 6 meses de replante. Por quê? Ambiente adequado, muitas raízes novas, vaso super, ó, arejado, substrato arejado, que é diferente dos vasos. Aqui
aqui ela tem mais luminosidade solar direta, até bastante sol no outono e no inverno. A minha Braçávola nodosa está no final da floração. O gerânio ajuda a filtrar o sol. Essa daqui recebeu mais luminosidade solar direta do que, por exemplo, a Mini, que está um pouquinho mais para cima. E a que gosta de um pouco mais de luminosidade solar do que elas em terceiro. Aí a que mais precisa em quarto. Em cachepô de madeira. Então, elas vão dar floração para vocês diversas vezes ao ano, se tiver sol batendo nelas o ano todo. Agora aqui a minha Wanda, que precisa de muito mais luminosidade solar, está com a haste floral desenvolvendo, ó. Tá difícil de focar. Ela é uma roxa. Gente, a Jaque do Orquidário Fogaça tem cada Wanda, uma mais linda que a outra. É que eu não tenho como ter um monte, né? E ela também recebe bastante rega. E por isso começou a formar novas raizinhas, essas com ponteira. Ó. Repare, a parede tá cheia de bolhas na pintura. Isso também é a umidade ambiente, mas no caso dela, rega, muita rega, 2 a 3 vezes ao dia. Agora que começou a chover, menos, uma vez, porque tem bem mais umidade. Raizinhas novas, sempre em formação, né? Mas não exagerem, por favor, na rega. Ela tá molhada, tá vendo? Tá até preto. É o substrato que veio nela. Essas manchas aqui é por causa da mudança da incidência solar. Elas estavam mais claras e agora elas escureceram um pouco, porque já não invade mais o ambiente. Não verifiquei se aqui teria alguma nova haste floral, mas tudo bem. Aqui é a Braçávola perene. Cadê a flor dela? Já caiu. Caiu. Aqui é a minha Vivi. Estava recebendo sol, sim. Ela é uma Dendrobium. Só que eu pus aquele prato que eu já posso até provavelmente retirar o gerânio do lado, porque aqui agora o sol está mais reto. Então, ó, tô coberto aqui. Agora vamos falar de... Essa tá desse lado. Essa é a minha Elizabeth, que veio com essa alteração genética e deu essa escura. Aí o que eu queria falar para vocês é que luminosidade artificial precisa ser muito específica, tá? Por favor, se vocês tiverem cuidado com a distância, que não esquente as folhas, que as folhas estejam com a mesma temperatura do que a temperatura ambiente. Então a distância, elas não esquentam muito, as luzes corretas, tá? Porém, elas precisam de um espectro, eu não sei se essa palavra existe em português, eu peguei do inglês, maior de quantidade de cores de luz, para satisfazer mais a planta, a Phalaenopsis, por exemplo, as orquídeas. A vantagem é que pode oferecer a mesma intensidade de luz para várias espécies de orquídeas. Vai ter o tempo de luz solar, que não é solar, mas é artificial, o tempo necessário, de 10 a 12 horas, mas a conta de luz vai vir bem maior, tá? Já se preparem. Mas
a luz artificial da flor só uma vez ao ano. A temperatura das folhas, então, tem que ser a mesma do ambiente, senão tá queimando e vai criar queimadura nas plantas. E é isso aí, gente. Verifiquem bem qual é o tipo de luz artificial que vocês decidem ter, porque senão vocês podem queimar as plantas de vocês e é um investimento bem alto, tá? É caro, as adequadas são caras. E não deixem a planta em lugar sombreado, não é nada bom. Eu espero que eu tenha sido clara, né? Lembrando que cada ambiente é um, vocês não podem fazer exatamente o que os outros cultivadores fazem, porque o ambiente de vocês é somente de vocês. E as chuvas, por exemplo, promovem muita nutrição, porém nas Phalaenopsis nem sempre é uma boa. E a durabilidade das flores fica menor, mas esse é outro assunto. Tchau, gente! Curtam o vídeo!